Deus quis provar Abraão, né, para ver até onde Olá, pessoas! Mais um vídeo da nossa série A Bíblia, ainda no livro de Gênesis, e agora nós vamos falar do capítulo 22 e 23. Bom, no capítulo 22, a gente começa a falar sobre a história em que Abraão vai sacrificar seu filho Isaac, né? É isso aí, começa na verdade com um chamado de Deus, né? Deus vai e chama Abraão e fala assim, olha, pega seu menino, Isaac, seu primogênito, seu filho único e vai para a montanha porque você vai precisar sacrificar ele. Então, é como se fosse uma prova. Meio que Deus quis provar Abraão, né? Para ver até onde ia a fé dele. Até onde ia a fé dele, exatamente. E aí assim ele fez, pegou Isaac, pegou as lenhas lá, pegou 2 funcionários e levou eles para a montanha. E aí chegou num determinado momento que Abraão falou assim, ó, vocês são os meus funcionários, vocês ficam aí que vai só eu e Isaac, a gente vai rezar para Deus. E eu imagino que nessa época a montanha já significava um lugar de proximidade com Deus, né? E aí assim eles fizeram, aí chegou lá em cima, começou a ajeitar tudo, começou a cortar as lenhas, botar lá o altar, né? E Isaac até pergunta, né? Cadê a ovelha que nós vamos sacrificar? E aí Abraão, com sua sabedoria, fala, ó, Deus vai providenciar. Só que ele já sabia que, na verdade, era Isaac, né, a ovelha. E aí, quando tá tudo pronto já, preparado, que vai acontecer o sacrifício, os anjos de Deus vêm e falam, para aí que não é assim não, pronto. Você passou no teste. Eles intervêm, não deixe que Abraão realmente sacrifique Isaac, né? Aquilo, na verdade, foi meio que uma provação, assim, para ver até onde ia a fé de Abraão. E Deus, percebendo que Abraão era fiel, ele cumpriria aquilo que Deus pedisse, ele resolveu não permitir que Abraão fizesse aquilo, né? E aí os anjos interviram e quando eles olharam, tinha uma ovelha para ser sacrificada no lugar de Isaac. E mais uma vez, os anjos de Deus, eles vêm e reafirmam a promessa de Deus para Abraão, falando que a sua descendência vai ser numerosa, igual às estrelas, que os povos vão ser dominados pelos descendentes de Abraão. Tudo isso porque Abraão é fiel e temente a Deus, né? Eu acho que já é a 3ª ou 4ª vez que Deus reafirma essa promessa. Isso aí. E aí termina o capítulo 22 assim, a gente vai para o capítulo 23, já começa o capítulo falando que Sara morre jovem, 127 anos. Bem jovem. Talvez para aquela época seria bem jovem. E aí ela morre e aí o capítulo inteiro ele se dá com Abraão tentando um local para poder sepultar, para poder enterrar Sara, porque a gente tem que lembrar que Abraão ele não era pertencente daquele povo, ele era um viajante, então de tempos em tempos ele estava em um local diferente e aí ele precisou de um capítulo inteiro para ele conseguir encontrar e conquistar um lugar para poder enterrar Sara. E ele consegue esse lugar e o capítulo é basicamente isso. Ele busca um local para que Sara seja sepultada de forma digna, né? E assim termina o capítulo. Amanhã a gente já vai ver sobre a história de Isaac e acho que já vai ver ele casar, né? Vamos ver. Então, fica com a gente se você quiser saber um pouquinho dessa história, que amanhã tem mais.